Santos, eu do Revestir na Casa, embaixadora da Eucatex, gente, com muito orgulho, há muitos anos, e vou continuar assim. Com certeza. E hoje eu tô aqui como host de um podcast, entrevistando uma pessoa que eu sou muito fã. E eu queria que ela se apresentasse, que é a Flávia, e já vou contar a nossa história e como tá sendo importante esse momento pra mim. Ai, obrigada. O momento importante é pra mim. Pra mim é um prazer estar aqui, deste lado aqui. Eu sou a Flávia Taide Viviano, eu sou a gerente de marketing e produto da construção civil da Eucatex. Ah, muito bem. E o que acontece, gente? Quando eu tava começando, eu adoro contar essa história. Conte. Conto pra todo mundo toda hora. Conte, pode contar. Há muitos anos atrás, 2019, que eu comecei com Revestir na Casa, que eu tô na área técnica há muitos anos, eu vim pra Revestir toda insegura, conhecendo a feira, tinha acabado de começar o Revestir na Casa. E aí eu entro no stand da Eucatex e me chamou a atenção. Eu falei, essa marca é legal, deixa eu entrar aqui. Aí estou lá perdida. Olhando ali. Aí chega uma pessoa maravilhosa e começou a me explicar sobre o produto. E até uma coisa pra gente começar nosso assunto. Isso. Que eu era vendedora, que vocês estão me vendo aí de casa, eu era vendedora de revestimentos. Eu trabalhei muitos anos com venda, 7 anos. E eu era uma pessoa, Flávia, que você sabe muito bem, preconceituosa com piso laminado. Deus que me livre, falava mal e não entendia nada do produto. Eu só multiplicava e reproduzia coisas que eu ouvia e eu nunca tinha sentado na minha bunda na cadeira pra estudar. Sim. Pra entender. Pra entender. E aí, quando eu conheci a Flávia, foi um momento muito especial que comecei a ver a quantidade de mitos que tem sobre o produto. Sim, é verdade. Eu lembro disso. Eu lembro desse momento. Lembro. E aí, o que aconteceu? A Flávia falou uma frase pra mim que ficou marcada e ela virou, assim, padrão dos meus cursos. O que o cliente espera do produto? E eu queria começar com você. Com essa frase. Com essa frase. Tá. Que me marcou. É. Então, é porque na época a gente até conversou. A primeira que eu comentei com a Lilian, que é muito importante, um profissional que está sendo contratado para fazer um trabalho, ele precisa conhecer os vários tipos de materiais que existem no mercado, né? Porque existe um produto e um material determinado para a aplicação que você vai utilizar. Então, o mais importante, que é o que ela falou agora dessa frase, é que às vezes você tem uma expectativa de um produto e ele não corresponde com a sua expectativa. Então, não é que ele não seja bom, é que você espera uma coisa e o produto não pode fazer o que você está esperando. Então, no caso do revestimento, quando a gente conversou, que ela tinha um preconceito, né, com o piso do laminado, eu expliquei para ela, eu falei, Lilian, vai muito da parte cultural, principalmente brasileiro, né? O brasileiro, se a pessoa gosta de água em abundância e tal, o piso laminado não é para isso, porque é madeira, né? A formação do produto é a base de madeira, então tem que ser alguma coisa que pode ser lavada. Ah, então quer dizer que o piso laminado não é bom? Claro que ele é bom. Ele é bom para aquela expectativa. Assim como a pedra pode ser problema para uma outra expectativa. E o piso frio também, um porcelanato e um cerâmico. Então, aí está o trabalho do profissional de traduzir a expectativa de quem está contratando, quem tem sorte também, porque nem todo mundo pode fazer isso. Por isso que o conhecimento é primordial, até para quem não pode ter oportunidade de ter um profissional para fazer o trabalho. Muitas pessoas não conseguem ter, né? Uma questão, 90% dos brasileiros fazem as obras sozinhos e tal. E eu vejo que essa falta de entendimento, de você, né, não entender de fato o que o cliente quer do produto, que eu tenho um método que eu chamo de brief sensorial, que é onde a gente mapeia todas as necessidades desse cliente. Não só necessidades, sonho também, desejo dele, o que ele quer, qual que é os hábitos deles. E aí você começa a entender aquele cliente para escolher o produto certo. Exato. Que casa ali essas expectativas. Que é a tal da tradução, né? Exatamente. De você conseguir ver, para ver, né, na verdade, o que mais se encaixa Sim. dentro da expectativa dele. Normalmente, né, a casa é o que a gente já até teve outras oportunidades de conversar, né, que eu espero que tenhamos muitas oportunidades. Normalmente a casa é um ninho da pessoa, né? Então, a primeira tradução que você tem que fazer é gosto, porque às vezes você fala, nossa, mas você vai misturar essas texturas, né, que a gente pode falar de textura, o cliente final às vezes fala de cor. A gente entende e lê várias coisas, você vê textura, você vê desenho, você vê cor, você vê tato, você vê aconchego, cheiro. Então, vocês, né,
do lado de lá que está fazendo a especificação, tem que traduzir tudo isso e combinar e deixar o cliente falar, puxa, tem a minha cara, né? Não é uma extensão da personalidade do cliente. Exatamente. E uma coisa que eu odeio, Flávia, que a galera fala muito no mercado de arquitetura, que tal coisa é brega. Eu não suporto isso. Não tem isso. Porque é isso, né? O gosto você acaba juntando ali o repertório da pessoa, o que ela enxerga de bonito no mundo. Sim. E é uma coisa muito particular e pessoal. Então, você fala, eu acho tal coisa feia, ou o arquiteto quer traduzir o gosto dele, imprimir o que ele quer para casa do cliente, sendo que ele não vai morar. Acaba fazendo o tal do showroom, né? Exatamente. Aí a pessoa entra e fala, nossa, eu tô entrando numa loja, isso aqui não tem a minha cara. E aí você não se sente acolhido. Exatamente. E uma questão de fatores, que é uma coisa assim pra gente levar em consideração. Para as suas aulas, eu acho que isso é o resultado, isso aí é o primordial para o profissional ter sucesso, porque uma pessoa fala para outra, e aí você vai buscar, você imagina a felicidade de alguém apresentar a casa e falar, olha, a profissional, a Lilian fez a minha casa, olha que lindo, que aconchegante, a pessoa fala, não, realmente eu estou entrando numa casa, é que nem quando você vai casar. Né? Quando eu casei, eu falei pro pessoal, eu fiz o dia da noiva e falei, pelo amor de Deus, você não vai me arrumar o meu cabelo e fazer uma maquiagem que a hora que eu entrar na igreja ninguém vai me conhecer. Exatamente. Né? Quem é essa bonita entrando? Exatamente. Quem é essa daí? Eu não conheço, né? Então eu falei, o esposo, por favor, eu quero. E é a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma. Tem que ser a personalidade da pessoa. Tem que ser. E uma coisa legal que eu falei no começo, que você pode me ajudar com isso também, sobre os mitos. Sim. Porque assim, laminada tem tanto mito. Tem. E eu lembro assim, quando eu era vendedora, a frase padrão. Faz um barulho insuportável, qualquer gota de água, o produto vai inchar. Estraga, Gente, que vergonha do meu passado. Não, mas que bom que você aprendeu e pode difundir uma informação correta, né? Porque a falta de conhecimento, e é isso, eu lembro que eu tentava convencer o cliente falando mal. Vendedores que estão me assistindo. Presta atenção, vem aqui. Não tentem convencer falando mal de um produto. Você tem que entender as características e entender o que o cliente espera dele. Sim. E aí você vai ganhar tanto que depois que eu entendi esse conceito, comecei a vender muito mais. Porque eu preciso entender tecnicamente, não ficar falando mal de um produto. Não, e é tão bacana você falar assim, às vezes você pode especificar algum produto, um cliente, porque um fala pro outro. Eu queria usar tal produto. Você fala, puxa, eu não sei, me dá um tempo para eu poder pesquisar. Sim. E, gente, o melhor lugar para você pesquisar o produto é com quem fabrica o produto. Com quem fabrica, o site, ficha técnica, exatamente. Exatamente. Porque, às vezes, né, infelizmente, a gente tem profissionais e profissionais. Às vezes, a loja não trabalha com aquele produto, então é mais fácil falar mal do que falar a verdade. Tudo agora. Né? Então, é aquilo que eu falei. E nós também, como fabricante, a gente não fala mal do produto. Até, dependendo da aplicação, fala, olha, o que você espera do produto, eu não posso te atender. Então, é melhor você ser sincera, a verdade vence sempre. Você pode perder aquela venda, mas você não vai perder o seu cliente. Exatamente. Porque você não está mentindo. Né? E isso de falar mal é complexo. O cliente não enxerga isso com bons olhos, né? Sim. E aí tem isso muito que faz um barulho, né? Sim, da madeira. Então, é o que eu falo. O piso faz toque-toque. A gente tem mantas que diminui esse barulho. Ele faz esse barulho não é por conta do produto não ter qualidade ou ser ruim. É que a grande vantagem do piso laminado perante os outros tipos de revestimento é que ele trabalha como um tapete. Por isso que ele é bacana. Eu sou fãzaça de piso laminado, você sabe disso. A gente tem vários produtos, mas eu gosto de piso laminado. Porque ele é um tapete. Então, eu que gosto de trocar, né? Porque eu acho bacana trocar, e quando você avalia o preço do produto e comparado com outras coisas que você usa de decoração, é barato. É o melhor custo-benefício falando de piso, assim. E por ele ser um tapete, porque ele é ou colado ou clicado, ele está por cima de algum revestimento que você tem na tua casa que ou você não gosta, ou está ruim, ou você não quer trocar por uma série de coisas, essa é a vantagem. Então, como ele está flutuante, ele tem um espaço que a hora que você andar com salto alto vai fazer barulho. Mas aí, gente, desculpa, em cima de um porcelanato faz toque-toque. Eu até brinco, eu falo, na madeira faz toque-toque, no piso frio faz plaque-plaque. Gente, só tem um jeito de não fazer barulho, pantufa. Porque, exatamente, sempre vai fazer barulho. Tem, todo
produto faz, né? Você não tem o que não faz barulho. Ai, faz... Mentira, gente. Taco de madeira. Faz barulho absurdo. Piso de madeira corrida não é chiquérrimo. Você tem aquelas madeiras ali. Não faz toque-toque também? Todos. Mas não tem jeito. Então, é aquela coisa que, infelizmente, algumas empresas, para denegrir o outro produto, falam alguma coisa e aí, por desconhecimento, as pessoas propagam isso e acaba virando... mas... E hoje em dia você tem um monte de soluções para fazer para diminuir isso. Sim, aí fala muito dessa questão do barulho, que ficou muito claro, tem a manta, que reduz muito o ruído. Sim. Eu tinha no meu escritório e era incrível. E tem também essa questão da água. Da água. Então, a água é aquilo que a gente também já falou várias vezes. Posso lavar o piso laminado? Claro que não. Da mesmo jeito que você não lava a sua cama, não lava o seu armário, né? Não lava a sua porta, né? Ai, mas é ruim. Gente, é madeira. Se você deixar cair um copo de água, que nem aqui, não tem problema nenhum. Aí eu não posso... É óbvio, se você acontece acidente, quantas vezes aconteceu acidente até de enchente, o piso, ele trabalha, depois ele volta no lugar. Uma coisa é constante, ser constante. A outra é por acidente ou eventualmente. No sistema de limpeza, é um dos produtos que é mais fácil de limpar. É muito fácil de limpar. Um pano torcido, não fica criando pó, não tem cheiro. E pode molhar, não pode lavar. Pode lavar, é muito fácil. E aí é o que a gente fala. Você gosta de uma mangueira, de um balde? Bom, coloque um piso que pode lavar. Exatamente. E mesmo assim, porcelanato, cerâmico, o rejunte vai começar a encardir. E o rejunte, também ele vai desgastando, também causa infiltração. Porque eu vejo aquela pessoa, mas chega até a ser engraçado. Ela não quer trabalho nenhum com nada. Nada. Aí teve uma vez que... você deve pegar vários casos desses, que pegou uma assistência técnica. O produto podre, assim, a pessoa não limpava o produto. Aí não dá, né? E aí, gente, ainda não existem porcelanatos e laminados não tem milagre. Autolimpantes. Milagre a gente ainda não conseguiu autolimpantes. Todo produto vai ter algum tipo de trabalho, por isso que é legal você entender o que você prefere. Sim. Tipo, um laminário é muito mais fácil de trocar do que um porcelanato. Você pode tirar do zero. Laminário só você desplacar ali. Meu Deus do céu. É muito mais fácil. Eu tenho porcelanato na minha casa. Não estou falando mal também. Porcelanato tem as suas vantagens. Muitas até porque vantagens, a gente até teve em linha. Mas cada vez que eu olho para aquele piso, eu falo, eu queria trocar. Aí eu fico pensando, ai meu Deus, quebrar aquele pozinho, aquele barulho. Nossa, Caçamba falando, não, deixa ele aí. Trabalho. Deixa ele aí. E é legal falar que laminado é a solução mais prática de piso sobre piso, né? Porque com certeza. Porcelanato vira um sanduíche. E aí vem a argamassa, a espessura do porcelanato. Vinílico tem a nivelar. Muito bem. E a Gotex tem vinílico também. Mas é legal vocês entenderem que o laminado é muito mais simples. Não estamos falando não, a gente está falando a verdade. As complexidades de cada produto. Tempo. Você não pode pisar em seguida, tem que esperar várias horas, né? A gente tem até uma tabela em termos de... Você coloca um piso laminado, 40 metros quadrados, em questão de horas. Então, você faz uma casa inteira e muda no mesmo dia. Você não faz isso. Nem com LVT e nem com porcelanato. Eu lembro que eu aluguei um escritório e eu queria me mudar rápido. Foi no mesmo dia. Exatamente. 40 metros, eles instalaram super rápido e eu no mesmo dia já mudei. Exatamente. Se fosse qualquer outro produto, você ia ter que ficar lá esperando um dia de Então, de novo, é a sua necessidade. Exatamente. Né? E sustentabilidade. Isso é legal a gente falar. É um produto que é muito menos peso na construção, né? Carga, né? Você não usa água, você descarta em ecoponto, né? Que nem descartaram em ecopontos também. Além do piso laminado, a gente tem as divisórias, então descarta em ecoponto. Você pode utilizar o produto para fazer alguma outra coisa, porque dá para fazer até prateleiras, pode fazer o que você quiser. E a gente até brinca. Eu, particularmente, não faria isso. Eu acho que é difícil a mulher querer fazer, mas dá para fazer. O clicado, você tira o clique e leva para outra obra. Mas eu duvido, né? Você quer mudar, você quer pôr coisa nova. Mas pode. Às vezes você está numa obra por um tempo... Você não perde o produto, você tira o clique, desmonta e monta no outro lugar. Mas sabe o que aconteceu isso lá na minha família? Eles têm um piso clicado da Eucatex. E aí eles uma prima vai mudar pra outra casa. Ela falou, eu tô tirando e vai levar. Exatamente, dá pra levar. Então tem muita essa facilidade. Isso do resíduo pra mim, porque assim, quando a gente fala de piso sobre piso, ou quando você vai remover essa questão de entulho, e tem várias questões, né? Você tem que regularizar, esperar o tempo de secagem. Gera um transtorno na obra, investimento, de contratação, de caçamba e tudo mais.
Então você consegue ter essa facilidade. E a própria sujeira que faz esse tipo de obra, né? A gente vê vários pontos em São Paulo, judiação. Às vezes você paga para uma empresa de caçamba jogar num lugar correto e não joga, né? Então é um lixo que são poucas as empresas que utilizam esse produto, o subproduto, para fazer um outro produto, né? E a madeira você tem outros usos, né? No mínimo, como a gente usa a madeira na parte da reciclagem, que é como biomassa, né? Como calor para colocar no equipamento. Então, você vê, é o ciclo sustentável. E também, voltando só um pouco na limpeza que nós não comentamos, na parte de limpeza, que o pessoal fala de limpar, a própria utilização de água em abundância também não é sustentável e não precisa. Hoje em dia você tem vários tipos de produto que você limpa. E o piso laminado, ele tem um acabamento melamíneo, que é diferente de uma madeira natural, que é o que eu brinco, né? Quando a madeira, ela nunca morre, ela se transforma. Ou você faz o produto final, ou no nosso caso, ela vira painel. Seja painel para colocar no chão, com as particularidades de produção, ou para fazer móvel, como esta mesa. Então, como você tem a melamina, você não tem porosidade, então você não precisa passar produto nenhum. Na verdade, em São Paulo, que a gente mora, é muita poluição, você passa um pano torcido para algum produto para não deixar a sujeira impregnar, mas ela fica na superfície, ela jamais vai penetrar. Então, você não precisa passar nada, não precisa passar que brasileiro tem uma mania de tacar produto em tudo, né? Mas hoje até que nem tanto. Tá mudando, acho que a geração de hoje em dia... É a geração mais velha, assim. Até porque a praticidade, hoje você não tem nem tempo, né? Antigamente a dona de casa ficava em casa, hoje a gente é dona de casa e dona de fora de casa, né? Dona do mundo. Então, minha mãe vai lá em casa, ela quer tacar cera em tudo. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não precisa. Nem pode. Então. Nesse caso, porque você, como ela não tem a porosidade, você cria uma camada em cima da melamina. E aí essa camada seca, fica uma gordura. Aí aquilo começa a sujar. Aí você vai ter trabalho de tirar essa gordura que ficou em cima do produto. Não precisa. Você ainda economiza. Para que vai gastar dinheiro com cera? Não precisa de cera. E é muito simples a limpeza, muito simples. Sim, a gente tem até as tabelas. Simples. Né? Então, pode usar o produto de limpeza, detergente neutro, pouquinho torce. Isso se tiver muito sujeira impregnada. Senão só a aguinha mesmo, né? Às vezes um cheirinho ali. Eu gosto de um cheirinho. Também gosto. Também gosto de um cheirinho. Eu também achei, adoro um cheirinho. As loucas do cheirinho. Cheirinho eu gosto. Entrou em casa, limpou, não tem cheiro nenhum, falar, nem parece que limpou. Não, cheirinho é comigo mesmo. Adoro um cheirinho. Né? Cheirinho pode sou chegada no cheirinho. E Flávia... Se fosse pra você escolher um produto dos lançamentos, vamos falar de revestir, né? Estamos aqui, né? E tá chegando no fim, nosso pode. Passou rápido. Nossa, não. Vamos falar mais. Fala mais. Fala. Se fosse pra você escolher um produto que você mais gostou dos lançamentos. Difícil, né? Difícil. Este ano a gente está lançando a linha Working Plus, que é do LVT. Um LVT com um PU de 0,55, comercial pesado. O ano passado a gente lançou a linha Square. Mas eu posso falar que é um lançamento, porque o Brasil é tão grande, a gente lançou, nem todo mundo viu, porque até você arrumar todos os pontos de venda, muita gente não conheceu. Então, esse é um produtaço, porque você tem uma placa de quase 1 metro por 1 metro, com cara de piso frio, que não é piso frio. Nossa, eu acho isso, assim, né? A maior inovação. Então... Vocês colocam um piso frio, né? Um porcelanato, com uma textura de cimento. Agora, imagina assim, um laminado, que não precisa de junta, fica aquela superfície mais uniforme. O aconchego, que ele não é nem quente, nem frio. Outra coisa que tem gente que fala, eu não quero piso laminado porque ele é quente. Gente, ele não é quente, ele é atérmico. Ele não é nem quente, ele nem frio. É igual pisar num móvel. Pôr o pé em cima da mesa, é igualzinho. Mas as pessoas confundem, né? Eles falam, é um piso quente. Quente porque... tem que ter um sistema de aquecimento para ser quente. Quente, eu acho que é uma tradução da sensação, porque a madeira, ela dá essa sensação de calor, porque é um aconchego, mas você pisa num piso de madeira e não é quente. Né? Agora, o piso porcelanato e cerâmico, ele é frio. Para não ser frio. E o piso laminado pode estar frio, ele não vai estar frio. E no calor também. Também não vai estar quente. Ele mantém ali a temperatura, Exatamente, né? Exatamente. Então, se fosse para escolher um preferido, seria o Square? Eu colocaria o Square porque é uma inovação. A gente ganhou o prêmio, né? Se investe em show. Porque, primeiro, por conta da dimensão, e isso mostra que a gente tem uma tecnologia de um painel que aguenta fazer esse tipo de tamanho, formato, sem
dá problema, né? Ele tem uma estabilidade dimensional que não existe outro no mercado. E a facilidade, vamos supor, você tem para fazer um retrofit, você vai fazer um estúdio, né? Uma barbearia, e você não pode, é alugado e você não pode mexer nas características do lugar. Você coloca o piso square, que é grandão, coloca as divisórias, você faz o ambiente em horas. Bem rapidinho. E não estraga nada. No, próximo, no mesmo dia. E não estraga nada. Eu vou deixar o Square como um filhote preferido dessa vez. Eu também gosto muito do Square. Eu também. Nossa, eu sou apaixonada pelo Square. Eu também. E uma mensagem agora final. Eu vou gostar que você dê essa mensagem. Você que está à frente, né, do setor de produto e vê as dificuldades, vê os saques também. Qual conselho você daria para esse profissional recém-formado, esse arquiteto, esse especificador, o vendedor, para ele conseguir ser um melhor profissional mesmo? Eu acho que o principal é aquilo que eu já falei. Não é vergonha falar eu não sei. Ai, que lindo isso. Nunca fale, eu sei. A pessoa que fala sei de tudo, ela já começou errando. Primeiro que mesmo eu com 22 anos de empresa, eu não sei tudo. E é bacana você não saber tudo, porque a vontade de você conhecer mais é de que te faz um profissional diferente. Porque é o que eu falo. Eu, quando trabalhava em outra empresa, eu trabalhava na área de assistência técnica. Apesar de aqui a assistência técnica fazer parte da minha área, eu não faço mais assistência técnica. Primeiro, por ser mulher, às vezes eu ia visitar algum marceneiro e ele falava assim para mim: o que você tem de idade, eu tenho de janela. Nossa. Você vem aqui para me ensinar a trabalhar? Aí eu falava com muito respeito, eu falava: senhor, o que você tem de janela, você já pensou em abrir a sua janela? Porque do outro lado de lá da janela as coisas mudaram. Ai, que lindo! Porque é verdade, porque o material, os materiais não param. A gente tem tecnologia, evolução a cada dia. Então, por isso que a gente tem que estudar sempre. Não pode parar. Eu amei, não tenha medo de falar que não tenha. sei. Então, nossa, qual é o problema? As empresas, a gente tem prazer de dar treinamento. Então, nunca alguém lhe perguntou alguma... Bom, você mesmo passou por isso. Eu passei por isso, Você exatamente. passou por isso. Se você ligar em algum lugar e a pessoa falar, não tenho tempo, gente, muda de empresa. Tem várias empresas. Várias empresas. Empresa exatamente. que preza o cliente e que ouve o cliente, inclusive numa reclamação, que é o que eu falo, o cliente que reclama, que está usando o tempo dele para te falar uma frustração, um problema que ele teve, é porque ele gosta e te respeita. Porque se você está com o dinheiro e você que quer escolher, se você não quer perder seu tempo, você muda. Nossa, amei. Você compra de quem você quer, então você vai num lugar que você é bem tratado e que você é ouvido, né? É isso, mas aí a Eucatex, vocês têm todo esse respaldo. Tanto que a Eucatex, ela apoia a Escola do Acabamento, que é meu curso de especificação reconhecida pelo MEC, reconhecida pelo MEC. A Flávia já até foi na escola, né? É tudo online. E a gente também, assim como a Eucatex, acredita na educação. Por isso que eles apoiam os projetos para educar o mercado mesmo, né? Sim. E eu amei isso, não tenha medo de falar que não tem, qual é o problema? Vocês suas frases de impacto? Claro. E aí vai estudar, vai estudar. Porque às vezes até a pessoa tá pedindo uma coisa, mas ela tá pedindo uma coisa achando que vai resolver o problema dela e não vai. Não vai, tem que então, estudar. Entenda, fala, mas por que você tá querendo esse produto? Por que você quer que eu faça a sua casa utilizando esse tipo de material? Porque às vezes ela vê algum filme, às vezes ela vê na revista, ou vê no Instagram, e ela, eu queria isso, mas isso não é a tradução do que ela quer. Então, na verdade, o profissional tem que ser psicólogo. Nossa, um pouco de tudo, né? Loucura. Seja psicólogo, né? Faça uma análise, faça a tradução. Se você não conhece, vai atrás e aprenda, porque você vai ganhando cada vez mais conhecimento e isso é gratificante, você ter a resposta. É uma delícia a pessoa te perguntar e você falar, opa, esse eu conheço. Esse eu estudei, esse eu conheço. Ou até numa loja, você entra numa loja, às vezes o vendedor quer te empurrar uma coisa e fala uma mentira, você fala, desculpa, amigo, eu sei o que isso, eu conheço esse produto. Isso não é isso que você está falando. Conhecimento é libertador. Claro que quem detém o conhecimento detém o poder. Exatamente, sempre. Que é libertador. Sempre. Flávia, eu amei nosso Eu papo. também, podemos ficar mais? Eu adoro você, muito obrigada. Eu também. Que papo gostoso, eu gente. Também. Olha, sigam a Eucatex. A Eucatex são tantos de marcas que ajudam, eles apoiam muito. É muito completo o site. Sim. A gente procura. Tem o setor também que dá para ligar o saque, para tirar dúvidas. Nossa área, para dar treinamento, especificação. A gente está aqui. Use. Eu amei.
né? Use e abuse. Use e abuse. Que é uma empresa maravilhosa, assim, que eu amo demais. E é isso, obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Obrigada. Mais uma aula, aprendi um monte com você. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu vou me despedir deles, gente. Muito obrigada. Foi incrível participar do podcast da Eucatex. Você quer se despedir deles também, Flávia? Bom, a gente está à disposição. Eu tenho certeza que a Lília é uma pessoa que pode intermediar as informações, que ela é maravilhosa, uma pessoa muito completa, ela é maravilhosa por dentro e por fora. Ai, que profissional. Linda. Eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento dela como profissional. Eu orgulho dessa mulher, ela é maravilhosa. Ai, que maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você. Estão comigo sempre. Siga o Revestindo a Casa para conhecer também mais os meus conteúdos e ver muitas coisas da Eucatex por lá. E um grande beijo para vocês.